Olá, pessoal. Nós vamos entrar agora no tema da filosofia, considerada a antiguidade tardia. Nós vimos muito a antiguidade clássica, focamos principalmente em Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vimos as teorias filosóficas que eles defendiam para chegar ao conhecimento. O último foi a abstração, segundo Aristóteles, que valorizava muito o conhecimento de mundo através dos nossos sentidos, através do mundo material, e que Platão acabava negligenciando, né? Falava que esse conhecimento era importante, mas ao mesmo tempo muito enganoso, que nós não poderíamos confiar em nossos sentidos. Platão, ao contrário, ele já valorizava os nossos sentidos, porque os nossos sentidos é uma primícia para se chegar à ciência, para se chegar ao verdadeiro conhecimento. Pois bem, nós vamos entrar numa fase agora da filosofia, onde o Império Macedônio vai acabar provocando novas escolas e pensamentos filosóficos, como o ceticismo e o neoplatonismo. Ou seja, a cultura da Grécia, a filosofia da Grécia, vai ser ampliada por todo o Oriente Médio. E essas culturas do Oriente Médio da Grécia vão se juntar através, claro, do Império da Macedônia. O Alexandre o Grande, que foi aluno de Aristóteles, ele vai ser o grande responsável. Apesar de ele chegar a dominar a Grécia, ele não destrói aquela cultura, pelo contrário, ele faz com que a cultura grega, a filosofia grega, vai além do muro da Grécia. Então, as primeiras escolas a surgirem dentro dessa antiguidade tardia é o ceticismo e o neoplatonismo, que a gente vai entrar agora, ok? Olha só, durante um longo tempo, a concepção platônica do conhecimento como compreensão das essências e a concepção aristotélica do conhecimento como abstração e compreensão das causas influenciaram as investigações de novos filósofos sobre esse tema. De se chegar, né, ao verdadeiro conhecimento, de conhecer a essência das coisas, a causalidade e assim por diante. Olha só. Nos séculos seguintes, a elaboração do conceito de conhecimento, fatos históricos, como o surgimento do Império Macedônico, lá no século III a.C., né, mais ou menos 330, do Império Macedônico, favoreceu a disseminação do pensamento grego antigo em novos territórios e o seu intercâmbio com os pensamentos de outros povos. Como eu falei, né, o Império Macedônico, ele levou a cultura, a filosofia grega para além da Grécia, né? Além dos muros da Grécia, ok? A gente tem aqui um box exemplificando mais o Império Macedônico, que começou lá com Filipe, depois foi continuado pelo seu filho Alexandre o Grande, que dominou, né? Principalmente o Filipe dominou grande parte da Grécia, porque a Grécia estava enfraquecida devido às guerras entre as próprias cidades-estados, né, na guerra do Peloponeso, principalmente capitaneadas, né, entre Atenas e Esparta, que eram grandes rivais lá dentro da Grécia. Lembrando que a Grécia não existia como um estado nacional. Tá? A Grécia eram várias cidades-estados independentes entre elas. Tá? Não existia uma ideia de Grécia como nós temos hoje no mundo contemporâneo. Não era um estado, não existia, a Grécia não existia como um país. Cada cidade-estados eram independentes, ok? Então vamos lá. Olha só, pessoal, nós temos aqui o mapa a seguir do Império Macedônio. Olha só, passando por todo esse território aqui, ó, tanto verde, ok? Aliados, independentes, ou seja, uma coisa que acontecia era que o Império Macedônio ele não conquistava muito a força. Desde que o Estado, onde ele chegasse a invadir o território, aceitasse a dominação macedônica, ele não destruía
o local. Ele mantinha a cultura, ele mantinha a liberdade religiosa, ou seja, o Império Macedônico não foi um impositor, né? Claro que, vez ou outra, acabava tendo uma resistência de um território que eles queriam ocupar, aí era passível de uma guerra. Mas não foi um império que foi dominando com muita violência os territórios conquistados, ok? Olha só, no final da antiguidade, ou nós podemos colocar na antiguidade tardia, tá? Geralmente, quando vê assim no final da antiguidade, você pode entender também como antiguidade tardia, que é uma superação da Grécia como o berço do conhecimento, né, do mundo antigo, para da Grécia ampliar toda a filosofia para vários lugares, principalmente para o Oriente Médio, ok? Olha só, no final da antiguidade, o cristianismo tornou-se uma religião amplamente disseminada em diversos territórios do Império Romano, que dominou e sucedeu o Império Macedônio. Dessa maneira, ocorreu um encontro entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo. Isso é muito importante, pessoal. A filosofia grega, ela vai ter um contato, o cristianismo vai ter um contato muito grande com a filosofia grega. Justino, né, um dos padres da igreja, ele vai fazer com que a filosofia da Grécia, a filosofia antiga, fosse aplicável no cristianismo. Ou seja, para ele, o conhecimento, a luz da filosofia, era um dom de Deus. Era algo que Deus daria ao homem para poder iluminar, para poder refletir. E claro que ele vai trazer a filosofia para os pensamentos cristãos. Continuando. No final da antiguidade, o cristianismo tornou-se uma religião amplamente disseminada em diversos territórios do Império Romano, que dominou e sucedeu o Império Macedônio. Dessa maneira, ocorreu um encontro entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo, o que resultaria em uma nova visão sobre diversos temas filosóficos, entre os quais o conhecimento, visão, que se desenvolveria durante a Idade Média. Ou seja, foi um início, as reflexões, o encontro entre o cristianismo, que já estava praticamente disseminado no Império Romano, né? Depois do Império, depois de Cristo, né? Claro, por ser o cristianismo, mas principalmente lá no século III depois de Cristo, isso vai se ampliar. Claro que começa lá desde o século I, né, do ano 100, com a saída dos judeus convertidos ao cristianismo para diversos povos do Oriente Médio, a saída de Jerusalém, vai para Antioquia, ou seja, para vários lugares. E aí, a partir daí, o cristianismo tem um contato com essa filosofia grega, que já não é totalmente grega, não é uma filosofia pura grega, é uma cultura chamada helenística. Por quê? Porque a cultura grega tinha se misturado com religiões, filosofias do Oriente Médio. Então, já não era uma filosofia pura. Tá? Por isso que a gente vai falar o neoplatonismo, o cético, ou seja, são novas escolas que surgiu justamente nessa fusão entre a filosofia grega e a cultura do Oriente Médio, entre as religiões e também a filosofia. Ok? A primeira escola que a gente pode ver aí, a gente vai ver, né, para compreender melhor o que a gente está desenvolvendo, é importante a gente aqui no último parágrafo desse texto aqui, que além dos pensamentos de Platão e de Aristóteles, as ideias de algumas correntes que se desenvolveram na Grécia ao final da Antiguidade, ou na Antiguidade tardia, né, no período denominado helenístico ou grego-romano, do final do século III a.C. ao século VI depois de Cristo. Entre elas, merece o destaque o ceticismo e o neoplatonismo. Vamos começar primeiro com os céticos, tá? Pirro foi considerado o fundador de uma escola filosófica que afirmava a impossibilidade de obter um conhecimento seguro da realidade, embora não tenha deixado nenhum escrito a esse respeito, assim como Sócrates, né? Durante o século II a.C., a Academia Platônica foi dirigida por dois sucessores de Platão, Arceslau e, posteriormente, Carneadas.
Carneades, né? É um nome meio difícil, né? Para rolar, quase um trava-língua, cujas reflexões em alguns aspectos se aproximaram de tal concepção. Os seguidores desses filósofos ficaram conhecidos respectivamente como pirronistas, pessoal, ou seja, ou pirrônicos, né? E acadêmicos, levando em consideração o nome da Academia de Platão. Receberam também a designação de céticos, que termo que provém do verbo skeptomai, equivalente a examinar, a investigar. Os céticos, pessoal, eles sempre tinham dúvidas sobre qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa, qualquer afirmação, eles tinham o vício, né, de investigar, de examinar. Embora houvesse diferença entre esses dois grupos, ambos negavam o dogmatismo das teorias filosóficas que, diferenciando realidade e aparência, aceitavam previamente a possibilidade do conhecimento da realidade, apenas debatendo entre si, quanto ao melhor caminho para alcançá-lo. Ou seja, precisava, segundo ele, eles tinham que buscar uma problematização e investigar. Não era só, eles não concordavam, por exemplo, com Sócrates, de que só a discussão entre diferentes ideias chegaria ao conhecimento. Não. Olha só. Ao contrário dos defensores dessas teorias, os céticos problematizavam justamente a possibilidade de se conhecer a realidade, concluindo que sua natureza absoluta era incompreensível para os seres humanos, os quais só poderiam afirmar como as coisas que lhe pareciam e não como eram de fato. É mais ou menos o que a gente vê também lá em Platão, quando ele divide os dois mundos, né? O sensível, que é o mundo imperfeito, que é o mundo de uma realidade não totalmente 100% conhecida, e o mundo das ideias, que é o mundo quase inatingível, é o mundo da perfeição. Tudo que nós conhecemos hoje, que tem formas materiais, né, como qualquer objeto, tá? Um simples caderno, um ônibus, qualquer coisa, segundo Platão, era um reflexo do mundo das ideias, onde estava o conceito, por exemplo, de caderno, de ônibus, perfeito. Aqui era apenas uma ressonância, um espelho com imagens geradas nas imperfeições, né? Continuando. Portanto, de acordo com os céticos, na impossibilidade de provarem ter atingido a verdade, os indivíduos deveriam adotar a catalepsia. A gente vai falar bastante sobre essa palavra, ela dá um pouquinho de trabalho. A catalepsia, que consistia em reconhecer a impossibilidade de compreender ou conceder qualquer coisa. Pessoal, para quem está com o livro aí, já risca, tá? Faz uma citação aí, destaca aí essas palavras, tá? Além disso, deveriam praticar a epoqué, termo utilizado por Arceslau para designar a atitude de não estabelecer julgamento sobre as coisas. Isso é bem difícil, né? Porque na filosofia eles sempre tentavam buscar um certo julgamento de um conhecimento que eles supostamente já tinham adquirido. Okay? Pirro, por sua vez, propunha o termo adoxa, que significa sem opinião. Com esse termo, designava a postura de reconhecer que não era possível compreender a realidade e, portanto, suspender qualquer julgamento sobre a natureza absoluta das coisas, não afirmando serem elas verdadeiras ou falsas, belas ou feias, boas ou más. Ou seja, pessoal, segundo essa visão de Pirro, era quase impossível chegar à conclusão de alguma coisa. Então, ou seja, o mundo em que nós vivemos, ele sempre estaria em questionamento, sempre em dúvida se realmente aquilo faria bem ou mal, ou seja, era um cético de uma forma de que qualquer coisa eles colocavam em debate e se realmente aquilo era real ou não. Olha só, essa postura de constante suspensão de juízo de valor diante de qualquer possibilidade de conhecimento era encarada pelos céticos na época como uma via de purificação espiritual, ou como uma desapegação desse mundo, né? Desapegar. Já que, aliás, o ceticismo ele vai ser usado também pelo cristianismo primitivo como uma forma de negar o mundo, né? A negação desse mundo. O cristianismo nega muito o mundo.
né? Ou seja, as coisas materiais, o sentimento, todas as coisas que o mundo oferece, os prazeres, as emoções, ou seja, o cristianismo prega uma negação desse mundo e apenas seguir Jesus Cristo, né, obedecer às ordens de Deus. Você está nesse mundo de passagem. A verdadeira vida, olha só como é que é bem interessante, a verdadeira vida está na morte, na continuação além dessa vida. Ok? Continuando. Purificação espiritual, já que traria um estado de tranquilidade imperturbável denominado ataraxia. Quanto à vida cotidiana, os céticos afirmavam que os indivíduos poderiam agir de acordo com os princípios e as crenças características de seu meio, ou seja, no ambiente que está inserido. No entanto, assentir em considerá-los, né, ou seja, negar a consideração de que seriam verdades absolutas, apenas algo temporal, ou, como a gente pode dizer, muito subjetiva. Melhor dizendo, uma verdade relativa, ou seja, não existe, até trazendo um pleonasmo, uma verdade verdadeira. Não, ela é relativizada. Cada lugar pode estar com a verdade ou não, ou seja, o mundo é sempre uma questão de duvidar, de colocar em questão. Não é possível chegar a um juízo de valor, a um conhecimento verdadeiro sobre as causas, efeitos e matérias desse mundo. Ok? Pessoal, a gente vai terminar aqui no Céticos, para não ficar muito longo esse vídeo, e no próximo a gente discute o neoplatonismo. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!